Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Júnia Pena e vou apresentar aqui o artigo A Morte Diante dos Olhos, que eu escrevi a partir de dois trabalhos, Ímeros Enarges, que eu realizei em 2015, e Abrigo de 2009. Esses trabalhos, eles são atravessados pela questão da finitude humana. Eles olham para a morte, eles falam sobre a morte e eles refletem sobre a morte. E eu decidi escrever sobre essas obras porque desde o início da pandemia da Covid-19 que nós temos sido obrigados a conviver com a iminência da morte. Então, sem a possibilidade de escolha, nos deparamos diariamente frente a frente com ela. O novo coronavírus se espalhou de modo avassalador pelos quatro cantos do mundo e vem infectando os seres humanos sem fazer distinções de classes sociais ou condições de vida. No Brasil, o número de óbitos atinge proporções inaceitáveis. Vivenciar a morte envolve o luto. Os ritos funerais são, então, fundamentais para promover o apaziguamento, a constatação, bem como a aceitação da perda de pessoas próximas. Assim, cada sociedade responde, ao seu modo, às circunstâncias da morte. Seja qual for o contexto social e cultural, dar destino a um corpo sem vida é uma questão que atravessa a história da humanidade. Pode-se dizer que a maior parte das sociedades processa a experiência da morte por meio de rituais. Nesse sentido, a pandemia da Covid-19, além de promover um número irreparável de mortes em todo o mundo, também provocou mudanças radicais nos rituais de passagem, pois o corpo morto em decorrência da contaminação pelo SARS-CoV-2 apresenta-se como uma ameaça não só para parentes e amigos, como também coloca em risco todo um tecido social que o rodeia. Impuro e infectado é, sem dúvida, uma fonte de perigo. Na sua presença, o contágio é iminente. Desse modo, a sua exposição é vedada. Familiares e amigos das vítimas são forçados a viver o luto de modo esfacelado. Como possibilidade de despedida, apenas cerimônias rápidas, sem velórios, com urnas lacradas e um número extremamente reduzido de participantes. Em tempos de pandemia, é somente assim que podemos dizer adeus aos nossos mortos. A importância em conceder um enterro justo para corpos que jazem sem vida está presente desde longas datas na história da humanidade. O tema atravessa Antígona, a última peça que compõe a trilogia tebana de Sófocles, representada pela primeira vez em Atenas em 441 a.C. Na tragédia, o dramaturgo grego aponta questões morais e políticas que envolvem o enfrentamento entre a autoridade do Estado e o direito individual dos habitantes de Tebas, e ainda coloca em confrontos as leis escritas pelos homens e as leis regidas pelo poder divino. A luta entre o Estado e os direitos individuais evidencia-se por meio do tema da morte e pelo destino de um corpo fenecido proibido de ser sepultado. No diálogo inicial da peça, uma das filhas de Édipo e Jocasta conversa com sua irmã Ismene sobre o decreto promulgado por seu tio Creonte, que determinou o destino desigual para os corpos de seus irmãos Eteocles e Polinices, mortos um pela mão do outro na disputa pela sucessão do trono de Tebas, que outrora pertencera ao pai. Os filhos de Édipo, após a morte do rei, haviam concordado em revezar o comando da cidade. No entanto, terminado seu mandado, Eteocles, o primeiro a governar, descumpriu com a palavra e decidiu não entregar o governo da cidade para o seu irmão. Revoltado, Polinice reuniu um exército aliado com o intuito de enfrentar o irmão e se apoderar do trono. A disputa acarretou na morte de ambos. Contudo, o infortúnio de Antígona não se restringiu à perda dolorosa dos seus entes queridos. Seu martírio prolongou-se na luta empreendida contra as ordens de Creonte, que, após ter se tornado rei de Tebas, proibiu a realização do sepultamento do corpo de Polinices, considerado por ele um traidor da antiga cidade grega. O desejo obstinado em enterrar o corpo de seu irmão conduziu Antígona à própria morte.
Desse modo, ao desobedecer com as ordens estabelecidas por Creonte, a personagem recebeu como punição a sentença de ser enterrada ainda viva. Enclausurada numa gruta, sem água nem comida, a heroína da tragédia se enforcou com um fio de tecido de sua própria vestimenta. A peça Antígona foi o ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho Hímeros Enarges, que eu elaborei a partir dessa questão da reflexão sobre a finitude da condição humana. O trabalho consiste em uma escultura composta por duas partes e foi construído com placas de papelão micro-ondulados, que, acopladas umas às outras, deram origem a um grande e sólido volume de papel. A primeira parte mede 2,20 metros por 1,20 por 70 centímetros de profundidade e possui uma abertura central de 1,70 m por 50 por 65 centímetros, que permite a entrada de apenas uma pessoa no estreito espaço vazio, que é vedado ao fundo por lâminas inteiras que atuam como um anteparo. Assim, ao penetrar na cavidade espacial, o espectador encontra-se comprimido pela densidade das paredes de papelão e as camadas de papel proporcionam um isolamento acústico e abafam a sonoridade do ambiente externo. O visitante, uma vez dentro da obra, encontra-se oprimido e sem possibilidade de movimentar-se. A segunda parte da escultura constitui-se do aglomerado de papelão que foi retirado da primeira parte e posiciona-se próximo à estrutura maior e remonta, na memória, a imagem de um bloco compacto de papel. Parte 1 e parte 2 se encaixam perfeitamente. O espaço vazio, pintado de preto, pode ser ocupado pelo corpo do visitante ou novamente fechado pela massa de papel que foi removida, remontando assim a concretude da morte na sugestiva aproximação com a imagem de uma lápide. A espacialidade destinada à ocupação da pessoa parece sugerir a presença de um corpo quase inerte, comprimido e sem horizontes. Desse modo, o que parece estar em jogo em Hímeros Enarges é o aspecto transitório da vida e da matéria. O corpo como referência também está presente no trabalho Abrigo, que eu realizei em 2009 para a exposição Geometria Impura, que foi apresentada no Museu de Arte Moderna de Salvador, Umanda, Bahia. Abrigo foi construído com madeirite e vidro e mede 1,80 m por 65 centímetros por 70. Suas dimensões referem-se ao tamanho de uma pessoa. Como em Hímeros Enarges, a obra também remete à morte, mas nesse caso insinua a presença de um corpo em condição inerte, disposto na posição horizontal. Abrigo parece ser uma morada para o que restou da vida. O interior vazio é, contudo, impenetrável. Nesse trabalho, o corpo do visitante não é convocado a entrar em um determinado espaço construído para recebê-lo. Ao contrário, no contato com a obra, o sujeito mantém-se em pé diante de uma estrutura fechada, diante de um volume que poderia conter um corpo ou, quem sabe, o seu próprio corpo. A imagem do esquife surge do formato, da dimensão e também da presença de vidro, que, tais como em ataúdes, permitem a visão do rosto, já sem vida, que jaz no interior de uma urna funerária. No desenrolar da vida, que se inicia com o nascimento, passa pela infância, atravessa a adolescência, atinge a fase adulta, aceita a velhice e, por fim, sucumbe à morte, uma pessoa experimenta intensas transformações. Pode-se dizer que a ideia de transformação atravessa também o desdobramento do trabalho Hímeros Enarges, pois, após o final da exposição Antígona Outra Coisa, mostra para qual o trabalho foi elaborado, decidi decompor em partes o grande volume de papel, ao invés de remover o trabalho do local e guardá-lo para uma apresentação futura. O intuito foi transformá-lo em um outro trabalho, um vídeo que ainda encontra-se em processo de montagem. Agradeço a atenção.